Graça e paz, amados. Estamos estudando a respeito das tentações, mas especialmente de como vencer a cada uma. Jesus, ele tem sido o nosso maior exemplo de vitória sobre a tentação. O texto que estamos analisando é Lucas capítulo 5, do versículo de 1 a 13. Já percebemos que Jesus levou duas vitórias a respeito das tentações. Agora veremos a terceira, do versículo 9 a 13. O tentador, ele vai mudar a estratégia, mas Jesus, ele é sábio. Vamos ler de versículo 9 a 11. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo agora, ele vai usar a palavra de Deus para fazer com que Jesus tropece, caia na tentação e venha a pecar. Ele usa o Salmo 91, que fala exatamente isto, que os anjos, eles serão enviados para socorro de Jesus. Mas, amados, Jesus é sábio, e ele é mais sábio, ele conhece a palavra de Deus. Mas precisamos ter cautela, porque as pessoas também podem usar a palavra de Deus e de verdade podem até nos levar a cair na tentação e consequentemente no pecado, usando de má fé, torcendo a verdade. Por isso, seja um aluno de verdade da santa palavra de Deus e sempre perceba os exemplos práticos, mas sábios de Jesus. Olha a resposta de Jesus, versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele disse, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou fazer isto? Meus amados, vamos ter cuidado, porque o inimigo é sagaz, ele é astuto e ele pode nos levar a tropeçar de alguma forma. Por isso, tenha todo cuidado. A cautela nunca é demais. Olha o exemplo de Jesus, conhecedor da santa palavra de Deus. E quando o inimigo pegou a espada, que é a palavra, para usar contra ele, ele sabia perfeitamente como se defender. Ele citou também a palavra, porque a palavra tem poder, ela tem graça e força para nos defender contra a tentação, mesmo quando alguém pega a palavra e torce, querendo nos levar a cair no pecado. Agora veja o versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O inimigo, ele é oportunista. Ele se afastou um pouco de Jesus, mas ele procurou sempre oportunidade favorável para investir contra Jesus. Mas ele é conhecedor da palavra. Como vencer as tentações? Conheça a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus em seu coração. Guarde ela no seu coração. Por favor, seja um aluno da palavra de Deus. E que o seu coração seja repleto, rico da santa palavra de Deus. Vamos pedir a Deus força e graça para sempre termos coragem, disposição e desejo de estudar a sua palavra. Tenha um excelente dia. Graça e paz, amados. Estamos estudando a respeito da tentação e especialmente de como superar cada tentação que o inimigo coloca em nossas vidas. Sempre lembrando que precisamos focar em Jesus, pois ele é o nosso maior exemplo. O texto de hoje é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vamos fazer nossa leitura juntos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Este versículo ele tem um conhecimento riquíssimo a respeito da tentação, mas o conhecimento maior ainda na riqueza de como superar cada tentação. Em primeiro lugar, toda tentação que nos vem, ela não é sobre-humana, é verdade.
toda tentação que chega aos filhos de Deus não é acima das forças. A segunda coisa importante é que Deus sempre proverá um livramento. Deus não nos deixa à toa, Ele sempre está conosco. Quando o inimigo ataca por um lado, Deus está do nosso lado. Quando o inimigo ataca do outro lado, Deus vem para o nosso lado. Ele nunca nos abandona, sempre está conosco, nos dando força e graça. Não importa as investidas do inimigo, Deus sempre estará ao nosso lado. Ele é fiel. Esta é a maneira certa de entender a verdade a respeito das vitórias sobre as tentações. Deus é fiel e Ele sempre, sempre proverá um livramento. Como eu falei para vocês, precisamos ser apegados a este Deus fiel, porque quando o inimigo investir sobre cada um de nós, e Ele estando ao nosso lado, Ele, o nosso Pai Celestial, para nos socorrer e nos dar a vitória. É verdade, meus amados. Fiquem com Deus, estejam com Deus, não duvidem da fidelidade de Deus. Vamos ler novamente o versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não vem tentação nenhuma sobre-humana. É verdade, elas não vêm acima de nossas forças. Deus é fiel, é a maneira certa de vencer as tentações. E Ele sempre providenciará uma saída para todos nós. Agora perceba que Ele sempre nos dá um escape para vencermos a cada tentação, ou seja, para suportarmos. É verdade, Ele está do nosso lado, nos dando força, nos dando graça, com a sua misericórdia, o seu manto nos cobrindo. Desta forma, venceremos as tentações que são colocadas à nossa frente pelo tentador. Por isso, vamos ficar firmes e vamos olhar sempre para Deus, como o nosso único Deus, verdadeiro, mas fiel, que sempre está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando e nos dando força para vencer as tentações. Fique com Ele. Com Ele a vitória é garantida. Vamos pedir a Ele força e graça para suportarmos cada tentação. Tenha um excelente dia.